Esse vídeo é para mostrar a vocês como foi que eu resolvi o problema que estava acontecendo com o meu teclado Yamaha, um piano digital P95, né? Onde a gente, ao pressionar um conjunto de teclas, ele insere alguma tecla que não faz parte da digitação, daquilo que você teclou, né? Você coloca um acorde e de repente uma outra nota que não faz parte daquele acorde, ela soa alto, né? Normalmente é uma nota que fica até estranho, né? Dissonante com aquele acorde, porque é uma tecla que fica próxima das teclas que você digitou, porém que não foi acionada por você durante a sua digitação, né? Durante o ato de teclar. E isso provavelmente é causado por umidade ou poeira, né? Na placa do teu piano. Então o que eu vou fazer hoje aqui, eu dei uma pesquisada na internet, né? E vou fazer isso, já abri outros teclados, já dei manutenção em outros instrumentos. E o que eu vou fazer hoje basicamente é algo que qualquer pessoa pode fazer. É você abrir a capa do teu teclado, tirar a tampa do teu teclado e você, usando uma trincha ou um pano seco, né? Uma trincha é aquele pincelzinho que a gente pode adquirir numa loja de material de construção, né? Onde tem umas cerdas bem flexíveis, né? Que não vai arranhar nem danificar o teu instrumento. E você poder tirar a poeira, o excesso de poeira e de umidade, também um pano seco, seco mesmo, sem nada, e você retirar excesso de umidade de cima da placa do teu instrumento, tá? Então vamos lá. Então aqui está o instrumento, tá? Eu já deixei ele virado de cabeça para baixo para facilitar. Eu também já retirei todos os parafusos, mas eu vou explicar para vocês. São 57 parafusos ao todo, tá? Então você precisa realmente retirar todos os parafusos que estão na parte inferior do instrumento, com exceção desses dois aqui e aqui, que a única finalidade desses dois parafusos é segurar essa barrinha, que vai servir de apoio para a estante, né? Para a estante do piano, tá? Então a estante está ali, você não precisa tirar esses parafusos. Os parafusos estão todos aqui, já deixei separados, tá certo? O conjunto de parafusos que eu retirei. E deixei separado esses aqui que são diferentes, tá? Esse primeiro parafuso aqui, que eu vou mostrar onde é que ele se encaixa, tá? E esses outros quatro. Esses quatro parafusos são dessa tampinha aqui, que serve para proteger essa parte, onde ficam dois flat cables que eu já retirei, depois eu vou mostrar a vocês, tá? Então aqueles quatro parafusos ficam aqui, sustentam a tampinha. E esse parafuso que eu deixei separado, ele fica posicionado aqui, próximo à saída de fone de ouvido, tá certo? Que ele é o único parafuso diferente dos demais, tá? Por isso mesmo ele está pintado numa cor diferente, uma cor preta. Os outros todos os parafusos são iguais, então você não tem problema de misturá-los, tá certo? Uma coisa importante também que eu não posso deixar de falar se você vai mexer com o eletrônico, ainda que ele esteja desligado, é importante que você faça com calçado, né? Porque alguns equipamentos eletrônicos, eles acumulam energia, mesmo fora da tomada. Se houver energia acumulada dentro deles, você pode tomar um choque ou ainda você pode danificar o teu instrumento, ou a placa, ou o circuito, por conta da eletricidade estática, né? Todos nós, às vezes, carregamos eletricidade estática nas mãos, por conta do contato com outras superfícies, e isso pode acabar danificando o teu instrumento ou alguma placa de circuito eletrônico, enfim. Então, a primeira precaução que você deve tomar é sempre mexer com sandálias ou sapatos, tá? Nunca descalço. Aqui está o instrumento aberto, então a tampa levantada. Os dois flat cables que eu falei, que foram retirados, eles têm tamanho diferentes, então já na posição não tem como confundir. Então quando for fechar, é só colocar de volta na mesma posição em que estava, tá? E eu vou começar o trabalho por essa parte daqui. Bem, com o instrumento apoiado aqui, então, eu vou apenas passar a trincha, tá certo? Para soltar algum resíduo de poeira que exista por aqui. Você vê que tem bastante poeira, porque essa parte que nós estamos fazendo aqui é a parte que fica embaixo. Ou seja, a poeira, ela desce, se acumula nessa parte aqui, não tem para onde ela sair. Então veja que fica bastante empoeirado aqui dentro, tá? Muito cuidado ao mexer nas placas, né, e nos componentes eletrônicos que estão aqui. Fazer isso de maneira bem delicada para não retirar nada do lugar e nem também danificar a parte eletrônica, tá? Agora nós vamos remover a parte superior, que é para poder termos acesso às teclas para fazer aquela nossa limpeza, tá? Para retirar a parte de cima, você vai precisar soltar esses dois parafusos aqui, que ficam nessa parte, nesse braço metálico, esse pequeno braço metálico aqui, tá? E também alguns parafusos que estão aqui dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. 1, 2, 3, ao todo são 8 parafusos que você vai ter que soltar
e aí você vai ter acesso ao teclado. Agora com a tampa solta, né, tem uns adesivos que ficam prendendo aqui o flat cable na parte metálica, eu tive que soltar também, tá? Bastante cuidado para não danificar o cabo, e tá aqui ele completamente aberto agora. Nós vamos para a última parte, que é retirar as teclas para ter acesso à placa, né? Então eu já retirei aqui um conjunto. Os conjuntos de notas brancas e pretas são presos por esses parafusos aqui, ó. Então eu tirei esse conjunto aqui de parafusos, são 4 parafusos, e aí eu consegui soltar aqui as teclas. É extremamente fácil, é muito simples, tá? São 3, é quase como se fosse um Lego, né? São 3 plataformazinhas que se encaixam. Essa preta primeira de cima, essa branca que está junto da preta e a outra branca que está mais soltinha embaixo. Então esses 3, cada kit desse aqui tem um conjunto de teclas que está preso nele, né? Saiu aqui na minha mão, tem 12 teclas, né? São 7 brancas e 5 pretas. E essas 12 teclas estão presas nesses 3 kitzinhos brancos aqui. Você solta aqui, ó, ele vem todo de uma vez, tá? Eu vou deixar aqui, tá bom? E aqui está a placa. Bom, eu não vou filmar para todas as 88 teclas, por razões óbvias. O procedimento é exatamente o mesmo, mas eu estou apenas aqui, ó, retirando a poeira com a trincha, com bastante delicadeza, tá? Bem cuidado para não danificar. Inclusive, ó, aqui no meio desse mecanismo onde ficam as teclas, ele tem uma graxinha, uma espécie de lubrificante. Então também é interessante que a gente não remova isso aqui, porque isso faz parte aí do mecanismo, tá? E a gente vai apenas fazer a limpeza na parte da placa para remover toda a poeira de cima dela, e eventualmente se houver algum sinal de umidade também, com um pano seco, tá? Um paninho seco, a gente pode passar aqui por cima da placa também, de maneira bastante suave, para não danificar, tá certo? Tudo feito com muito cuidado. Teve uma coisa que eu esqueci de mencionar. Enquanto eu fazia a limpeza com a trincha e com o pano, eu fiz um teste e não tinha resolvido o problema. Então eu utilizei este secador de cabelo, secador normal de cabelo, né, sobre a placa, com cuidado também, né? Você não deve passar muito tempo, porque ele realmente esquenta bastante. A finalidade é simplesmente remover a umidade. Então, uma coisa de em torno de 5 segundos em cada oitava, né, por toda a extensão da placa, né, do começo até o final. Em torno de 5 a 10 segundos em cada oitava, você vai deslizando, né, o secador sobre a placa, não sobre as teclas, né, sobre a placa com ele desmontado. Isso vai acelerar o processo para retirar a umidade, tá? Quem não dispor de um secador, uma outra alternativa é deixar no sol, né? Você certificar que tem um dia de sol, aí deixar a placa durante alguns minutos no sol para remover essa umidade que fica sobre a placa. Bem, eu já concluí o procedimento, né? Agora eu vou fechar o teclado, a gente fazer um teste para verificar se está tudo ok. Mas antes de mais nada, é importante lembrar que se você não está familiarizado com esse tipo de operação, você nunca abriu um instrumento, nunca abriu um computador, nunca deu manutenção em nenhum equipamento eletrônico, eu sugiro que você deixe essa atividade para outra pessoa fazer, alguém que tenha mais experiência, ou a assistência técnica do teu instrumento, tá certo? Apenas você deve fazer o que eu fiz aqui se você já estiver acostumado, se você já tiver realizado esse procedimento em outros instrumentos, ok? O problema agora está resolvido, né? Quando era tocadas essas notas aqui, ó, esse acorde de quarta, né? Ele estava tocando esse Si também no meio, bem alto. Isso acontecia para o Fá, o Mi bemol e o Ré. Está fazendo a mesma coisa, estava colocando a quarta aumentada no meio do acorde, como se eu estivesse tocando assim. E agora, como vocês podem ver, já não tem mais esse problema, que foi basicamente a umidade